Os últimos dias têm sido uma verdadeira montanha-russa, e sinto como se estivesse vivendo dentro de um pesadelo. Não sei ao certo o que fazer ou como lidar com tudo isso. Meu nome é Isabela, tenho 29 anos, e sou casada com Arthur, de 34. Estamos juntos há 8 anos e temos um filho de 6 anos, o pequeno Gabriel, que é a luz das nossas vidas. Arthur sempre foi o responsável pelas finanças da família. Ele parecia ter tudo sob controle, e eu confiava nele para cuidar desse aspecto da nossa vida. Com minha carreira e as responsabilidades de casa, nunca me preocupei em questionar nada. Para mim, tudo estava bem, ou pelo menos era o que eu acreditava. Então, há alguns meses, tudo mudou. Camila, a irmã mais nova de Arthur, chegou à nossa casa com os olhos marejados e uma mala em mãos. Ela alegava estar devastada por causa de um término complicado com seu namorado, Rafael. Quando a vi tão fragilizada, meu coração se partiu. Eu não pensei 2 vezes antes de acolhê-la e fiz o possível para que ela se sentisse confortável conosco. Por semanas, me dediquei a criar um ambiente acolhedor para Camila. Cozinhei suas comidas preferidas, fiz questão de ouvi-la sempre que ela quisesse desabafar e tentei ajudá-la a se reerguer. Mesmo que ela não falasse muito sobre o que havia acontecido, eu entendia que não era fácil superar um rompimento. Arthur também parecia empenhado em cuidar da irmã, e tudo parecia estar sob controle. Até que veio a noite da festa de anúncio da minha gravidez. Era para ser um momento especial. Passei dias planejando cada detalhe com cuidado, imaginando como seria contar para todos que nossa família estava crescendo. A casa estava decorada de forma delicada e aconchegante. Amigos e familiares se reuniram, enchendo o ambiente de risos e alegria. Tudo parecia perfeito, o tipo de noite que vira uma memória preciosa. Enquanto olhava ao redor, sentindo o calor das pessoas que amávamos, meu coração se enchia de felicidade. Estava prestes a compartilhar a notícia mais emocionante das nossas vidas. Seria o início de um novo capítulo, um momento de celebração que ficaria marcado para sempre. Mal sabia eu que, em questão de minutos, tudo desmoronaria. Estava na sala de estar, pronta para compartilhar a notícia com todos. Arthur estava ao meu lado, e Camila permanecia perto, um pouco distante dos outros. Enquanto eu olhava ao redor, capturando os rostos sorridentes e o burburinho animado, notei algo estranho. Arthur e Camila trocaram um olhar que não consegui decifrar. Era algo entre a tensão e a cumplicidade, mas, na minha ingenuidade, descartei como nervosismo ou empolgação pela novidade. Respirei fundo, ansiosa para começar o discurso que anunciaria a chegada do nosso segundo filho. Porém, antes que pudesse pronunciar uma palavra, Arthur e Camila deram um passo à frente. A sala, até então cheia de risadas e alegria, mergulhou em um silêncio desconfortável. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, Arthur me interrompeu de forma abrupta, seguido por Camila. Eles começaram a me questionar, suas vozes altas cortando o ar. Como você pôde fazer isso, Isabela? Por um segundo, que nervosa, achando que era alguma brincadeira estranha. Mas quando olhei para seus rostos sérios, a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. Eles estavam me acusando de traição. As palavras atingiram meu peito como uma tonelada de tijolos. Arthur e Camila afirmaram ter evidências inegáveis, provas que eu havia traído meu marido e nossa família. Meu coração disparava enquanto eles continuavam, cada frase parecendo mais absurda que a anterior. Olhei ao redor, esperando que alguém intercedesse, mas os olhares de todos passaram da alegria para a confusão, e então, para o julgamento. Era como um pesadelo, surreal e assustador. Nada fazia sentido. Arthur e Camila pareciam tão convincentes, tão firmes, que as pessoas ao nosso redor começaram a acreditar. Senti o chão se abrir sob meus pés. Fiquei ali, congelada, tentando processar o que estava acontecendo. Meus olhos buscavam os de Arthur, esperando encontrar uma fagulha de hesitação, um sinal de que tudo não passava de um erro ou uma brincadeira de mau gosto. Mas não havia nada além de frieza. O que tornava tudo ainda pior não eram apenas as acusações em si, mas a forma como foram feitas, com tanta calma e cálculo. Estava claro que aquilo não era algo improvisado.
Eles haviam planejado tudo, cada palavra, cada gesto, cada olhar. Enquanto Arthur despejava suas palavras cruéis e saiu furioso da sala, a atmosfera ficou ainda mais sufocante. O silêncio que se seguiu foi insuportável, quebrado apenas pelos sussurros desconfortáveis dos convidados. Um por um, eles começaram a ir embora, murmurando despedidas vazias, com olhares estranhos que pesavam sobre mim. Eu sabia que eles não tinham ideia no que acreditar, e eu não tinha forças para explicar. Permaneci ali, perdida, sentindo as paredes do que antes era o meu lar se fecharem ao meu redor. A casa que minutos antes estava cheia de amor e risos agora parecia fria e vazia, como se tivesse sido drenada de toda sua alegria. Eu queria perguntar a Camila o que tudo aquilo significava, exigir algum tipo de explicação que pudesse dar sentido ao que acabará de acontecer. Mas, antes que eu conseguisse reunir meus pensamentos, ela saiu correndo da casa acompanhada da mãe, sem sequer olhar para mim. Fiquei parada ali, completamente abandonada, sentindo o peso do vazio que ela e Arthur haviam deixado. As paredes da casa, que minutos antes pareciam acolhedoras e cheias de vida, agora pareciam se fechar sobre mim. O que antes era um lar repleto de risos e amor, agora estava frio e sufocante. Não consegui permanecer ali nem mais um segundo. Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, subi apressada para o quarto, arrumei uma mala com o essencial e peguei Gabriel. Precisava sair, precisava respirar, mas não tinha ideia para onde ir. Dirigi sem rumo por horas, o coração apertado e a mente a mil. Finalmente, acabei parando em um pequeno hotel nos arredores da cidade. Era longe o suficiente para me sentir segura, mas perto o bastante para que o peso do que havia acontecido continuasse a me pressionar. Fiz o check-in usando um nome falso, na esperança de passar despercebida. Não queria encarar ninguém, nem amigos, nem familiares. Na mente deles, eu era uma traidora. E, naquele momento, não tinha como provar o contrário. Enquanto Gabriel dormia, minha mente repetia os eventos da noite como um filme distorcido e incessante. Por mais que eu tentasse, nada fazia sentido. Como Arthur e Camila puderam fazer isso comigo? O que eu fiz para merecer uma humilhação tão cruel e pública? No dia seguinte, enquanto eu estava sentada no quarto tentando manter a calma por causa de Gabriel, ouvi uma batida na porta. Meu coração disparou. Ao abrir, lá estavam Arthur e Camila. De alguma forma, eles haviam me encontrado. Provavelmente, meu pai lhes contou onde eu estava, já que ele era o único que sabia. Antes que eu pudesse processar como haviam chegado até ali, começaram a falar, as palavras saindo apressadas e desordenadas. Eles pediam desculpas, alegando que tudo não passou de uma brincadeira. Disseram que nunca imaginavam que a situação sairia do controle, que acreditavam que seria engraçado ou, em uma tentativa ainda mais absurda de justificar, que era uma maneira distorcida de testar minha lealdade a Arthur. Quanto mais falavam, mais ridículas e irritantes suas desculpas soavam. Brincadeira? Eles haviam me humilhado na frente de amigos e familiares, destruído a confiança que construímos por anos e esperavam que eu aceitasse que tudo isso era apenas uma piada mal feita? Conforme continuavam a implorar pelo meu perdão, algo começou a fazer sentido. O desespero nos olhos deles não era apenas sobre a brincadeira em si. Era algo mais profundo, algo que eu havia começado a descobrir. Recentemente, enquanto me preparava para um novo bebê, decidi verificar nossas economias. Queria ter certeza de que estávamos financeiramente preparados para a chegada de mais um membro na família. Foi então que percebi algo alarmante: havia um grande buraco em nossas economias. Não era apenas uma discrepância pequena, mas dezenas de milhares de reais simplesmente desaparecidos. Além disso, o saldo do nosso cartão de crédito estava muito acima do habitual, com taxas de atraso acumulando. Sempre pagávamos tudo em dia, integralmente, então isso estava completamente fora do padrão. Quando levei minhas preocupações a Arthur, pedindo para ver as faturas e os extratos, ele se mostrou defensivo, desviando do assunto e virando a situação contra mim. Questionou minha confiança nele e tentou fazer com que minha preocupação parecesse um ataque à sua integridade. Isso só aumentou minha desconfiança, mas decidi não insistir naquele momento. Dias depois, Camila veio falar comigo.
do nada, disse que eu nunca deveria duvidar de Arthur, que ele era 1 em 1 milhão e que eu tinha sorte de tê-lo como marido. Foi uma conversa estranha, forçada, como se ela soubesse exatamente o que eu e Arthur havíamos discutido. Parecia querer reforçar uma narrativa que me mantivesse longe de mais perguntas. Naquele instante, percebi que algo muito maior estava acontecendo. Minha inquietação cresceu, e eu sabia que precisava descobrir a verdade. Decidi que precisava de respostas. Comecei a monitorar com atenção nossos extratos bancários e registros financeiros. Cada detalhe, cada transação, passou a ser cuidadosamente analisado. Foi assim que descobri algo alarmante: Arthur estava transferindo dinheiro para a conta de Camila. As transações estavam disfarçadas como pagamentos inofensivos, mas os valores eram altos demais e frequentes demais para serem ignorados. Era evidente que ele estava desviando dinheiro das nossas economias e transferindo para ela. O que mais me chocou foi perceber que essas transferências começaram exatamente na época em que Camila se mudou para a nossa casa, supostamente devastada pelo término com Rafael. Agora, aquela história de rompimento parecia mais uma cortina de fumaça do que a verdade. No início, lutei para acreditar no que estava vendo. Arthur sempre cuidou das nossas finanças, e eu confiava nele completamente. Como ele poderia estar escondendo algo tão grande de mim? Tudo começou a se encaixar de forma dolorosa. O dinheiro desaparecido, as faturas do cartão de crédito não pagas, e a chegada repentina de Camila à nossa casa. Não era coincidência. Eles haviam inventado toda essa história para me distrair. Camila não estava ali porque estava com o coração partido, mas porque estava se escondendo das consequências de suas próprias ações. O dinheiro que Arthur enviava para ela não era um empréstimo ou um presente, mas parte de um esquema maior. Descobri que Camila havia desviado o dinheiro do negócio que tinha com Rafael, e Arthur estava ajudando a encobrir tudo. Aquela brincadeira na festa de anúncio da gravidez tinha sido uma tentativa desesperada de desviar minha atenção dos seus segredos sujos. Mas, em vez de me deter, aquilo só aumentou minha determinação de descobrir toda a verdade. Agora, no hotel, Arthur e Camila estavam à beira do desespero. Eles imploravam por perdão, insistindo que tudo não passou de uma brincadeira mal calculada. Diziam que não esperavam que fosse tão longe. No entanto, suas palavras soavam falsas, e seus olhares traíam o medo de que eu tivesse descoberto tudo. Finalmente, não pude mais guardar o que sabia. Encarei os dois e contei tudo o que havia descoberto. Falei sobre as transferências de dinheiro, as mentiras de Camila, e como a brincadeira deles apenas serviria para expor a profundidade da traição. Quando terminei, os rostos deles estavam pálidos. Eles perceberam que eu não estava blefando. Disse a eles que iria expor tudo, para nossos amigos, familiares e, se necessário, até para as autoridades. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre a confiança que eles haviam destruído, as mentiras e manipulações que usaram contra mim. Arthur e Camila começaram a implorar para que eu reconsiderasse, pedindo que eu pensasse no impacto que isso teria em nossas vidas. Mas, sinceramente, eu não me importava mais. Arthur não se importou ao me humilhar na frente de todos. Aquilo não tinha sido uma brincadeira, e eu não iria deixá-los escapar sem consequências. Eles haviam feito suas escolhas, e agora era a vez deles enfrentarem as consequências. Depois de um tempo, cansei de ouvir suas desculpas vazias e sem sentido. Pedi friamente que fossem embora. Arthur hesitou, mas, ao perceber que eu não cederia, começou a sair. Antes de cruzar a porta, ele se virou para mim, com os olhos marejados. Eu sei que cometi um erro e estou arrependido pelo que fiz, disse ele, com a voz baixa e trêmula. Mas, se você seguir com seu plano, vai destruir a vida dos nossos filhos e do bebê que está por vir. Aquelas palavras me atingiram com uma força que eu não esperava. Embora eu tivesse me preparado para ser forte, algo dentro de mim vacilou. A frase continuou ecoando na minha mente, mesmo depois que ele e Camila saíram. Comecei a me perguntar se realmente valia a pena expô-los. Se eu continuasse com aquilo, o resultado quase certamente seria o divórcio.
Nossa família estaria destruída de forma irreparável, e nossos filhos cresceriam em um lar dividido. Tudo o que construímos juntos se despedaçaria, e a dúvida se instalou em meu coração. Enquanto ponderava, percebi que precisava de mais respostas. Para entender a profundidade do que havia acontecido, decidi procurar Tom, o ex-namorado de Camila. No início, ele parecia relutante em falar sobre o assunto, mas, quando contei a ele tudo o que havia acontecido comigo, sua atitude mudou. Ele desabafou, revelando o que estava por trás do comportamento de Camila e Arthur. O que descobri era pior do que eu imaginava. Tom explicou que Camila não havia passado por nenhum rompimento complicado. Na verdade, eles estavam administrando um pequeno negócio juntos, mas, ao longo de vários meses, ela e Arthur começaram a desviar dinheiro da empresa. No início, eram quantias pequenas, mas, com o tempo, eles se tornaram mais ousados. Quando Tom finalmente percebeu as discrepâncias nas contas, confrontou Camila. Desesperada, em vez de confessar, ela recorreu a Arthur para encobrir o esquema. Arthur, sendo o irmão protetor, tomou a fatídica decisão de ajudá-la. O papel de Arthur era muito mais ativo do que eu havia imaginado. Ele não apenas ajudava Camila a esconder o dinheiro, mas também o lavava usando nossas contas pessoais. Criaram um sistema complexo de transferências, movimentando fundos entre diferentes contas para mascarar a origem do dinheiro. Arthur, que sempre cuidou das nossas finanças, conseguiu esconder tudo isso de mim por meses. Os valores eram impressionantes, mais de $100.000 desviados do negócio de Tom, todos passando por nossas contas. Ele usou seu conhecimento do sistema financeiro para criar um rastro de papel quase impossível de rastrear. Mas o engano não parava por aí. Eles fabricaram uma narrativa inteira para justificar a presença repentina de Camila em nossa casa. A história sobre o término traumático, seu sofrimento emocional e a necessidade de apoio familiar não passavam de uma mentira cuidadosamente elaborada. Tudo fazia parte de um plano para evitar que alguém questionasse o verdadeiro motivo pelo qual ela havia deixado sua vida anterior. Enquanto eu reunia as peças do quebra-cabeça, um cronograma perturbador começou a se formar em minha mente. Tudo fazia sentido agora, mas de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Percebi que o esquema de Arthur e Camila estava desmoronando semanas antes do anúncio da minha gravidez. O aumento do meu interesse nas finanças da família, enquanto nos preparávamos para a chegada do bebê, os deixou tensos. Camila, antes tão confiante, começou a mostrar sinais de nervosismo. Ao mesmo tempo, fiquei sabendo que Tom, seu ex-parceiro de negócios, estava considerando envolver as autoridades se ela não devolvesse o dinheiro desviado. Agora, ao olhar para trás, tudo fazia sentido. A confusão criada na festa de anúncio da minha gravidez foi uma tentativa desesperada de criar uma distração. Eles esperavam que, causando uma cena pública e me colocando na defensiva, ganhariam mais tempo para encobrir seus rastros. Era um movimento cruel e calculado, usando o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida como uma cortina de fumaça para seus crimes. Quanto mais eu investigava, mais percebia a profundidade do engano. Eles abusaram da minha confiança, transformaram nosso lar em uma base para suas atividades ilegais e colocaram nosso futuro, e o do meu filho ainda não nascido, em risco. Aquilo não foi apenas um caso de mau julgamento ou um lapso momentâneo de caráter. Foi uma campanha cuidadosamente planejada de fraude e manipulação, que vinha acontecendo durante mais de um ano. As duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam vivendo vidas duplas, mantendo uma fachada de normalidade enquanto, nos bastidores, se envolviam em atividades criminosas. Depois de muito pensar e refletir sobre o que deveria fazer, percebi que o que Arthur e Camila fizeram comigo era imperdoável. Perdoá-los sem consequências apenas os encorajaria a continuar acreditando que poderiam fazer o que quisessem e sair impunes. Então, tomei minha decisão. Eu precisava deixar que Arthur, Camila e todos ao nosso redor soubessem a verdade. Precisavam entender a extensão do que havia acontecido e o quanto isso me afetou. Sabia que seria uma conversa difícil, mas não podia mais guardar esse segredo. Eles precisavam enfrentar as consequências de suas ações. Quando finalmente reuni amigos e familiares para expor a verdade, meu coração estava pesado.
Não foi fácil. A última vez que muitos deles me viram, eu havia sido acusada de traição, e os sussurros de desconfiança ainda circulavam. Alguns até acreditavam que o bebê que eu esperava era de outra pessoa. Convencê-los a me ouvir foi uma batalha. Enfrentei olhares de ceticismo, hesitação e até constrangimento. Mas eu sabia que precisava seguir em frente. Respirei fundo, reuni toda a minha força e comecei a contar tudo desde o início. A sala mergulhou em silêncio enquanto eu narrava como comecei a revisar nossas finanças e descobri o dinheiro desaparecido. Contei como Arthur reagiu de maneira defensiva e como Camila tentou reforçar a ideia de que eu tinha sorte de estar casada com um homem como ele, tentando me fazer duvidar das minhas próprias suspeitas. Enquanto eu explicava, vi os olhares ao meu redor mudarem. De dúvida, passaram a choque. A tensão na sala era palpável. Continuei traçando a linha do tempo, conectando os pontos e revelando a verdade de forma clara e implacável. Eu sabia que apenas minhas palavras não seriam suficientes para convencer a todos, principalmente depois das acusações infundadas que Arthur e Camila lançaram contra mim. Por isso, fui preparada. Trouxe comigo provas incontestáveis, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e todas as evidências que reuni meticulosamente. Coloquei os documentos sobre a mesa, mostrando a série de transações que revelavam como Arthur vinha transferindo dinheiro para Camila, ajudando-a a encobrir o desfalque. Cada detalhe, cada número, estava ali à vista de todos. Mas meu trunfo ainda estava por vir. Contei com o apoio de Tom, que se ofereceu para estar presente como testemunha. Ele era respeitado pela família de Arthur, admirado até, e sabia que suas palavras teriam peso. Quando Tom começou a contar a história de como Camila e Arthur vinham sistematicamente roubando do negócio, o impacto na sala foi avassalador. Minha sogra empalideceu à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Meu sogro, por outro lado, estava visivelmente furioso. Suas mãos cerradas em punhos refletiam o esforço de conter a raiva enquanto ouvia Tom detalhar como eles manipularam todos ao seu redor. Era muito para eles assimilarem. O mundo deles havia acabado de virar de cabeça para baixo. Finalmente, decidi abordar o elefante na sala, as acusações de traição que Arthur e Camila haviam jogado contra mim durante a festa de anúncio da minha gravidez. Expliquei como, mais tarde, eles tentaram justificar tudo dizendo que era apenas uma brincadeira. Fiz questão de deixar claro que eu não tinha nada a esconder e convidei qualquer um a vasculhar meu laptop ou telefone, caso precisassem de garantias. Mas não era só isso. Eu tinha mais. Após a festa de anúncio, as mentiras de Arthur e Camila me corroeram. A dor das acusações injustas e a desconfiança crescente me levaram a contratar um detetive particular. Eu precisava saber o que mais eles estavam escondendo. O detetive não apenas confirmou minhas suspeitas, mas trouxe à tona algo ainda mais devastador: Arthur tinha outra família. Ele vivia uma vida dupla há anos. O dinheiro que ele desviava não era apenas para ajudar Camila, mas também para sustentar sua segunda família, que vivia em uma cidade vizinha. A mulher, chamada Elisa, e o filho de 3 anos não sabiam da minha existência. Arthur visitava essa família durante suas supostas viagens de negócios, mantendo a fachada de um pai e marido dedicado. As provas estavam todas ali, em um envelope que o detetive havia me entregue. Fotografias de Arthur abraçando Elisa, segurando a criança nos braços e sorrindo como se fosse um homem sem segredos. Quando abri o envelope diante da família reunida, a sala mergulhou em silêncio absoluto. Coloquei as fotos sobre a mesa, uma a uma, e as reações começaram. Minha sogra cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto olhava para as imagens. Meu sogro, incapaz de conter sua raiva, levantou-se abruptamente e começou a andar de um lado para o outro, resmungando algo inaudível. Esse é o homem que me acusou de traição, eu disse, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Essa é a verdade que ele escondeu de todos nós. Os olhares se voltaram para mim, misturando choque, dor e vergonha por terem acreditado nas palavras de Arthur e Camila. As fotos, mais do que qualquer documento ou testemunho, foram o golpe final. Elas mostravam que Arthur era o verdadeiro traidor, o homem que levou uma vida dupla,
mentindo e manipulando todos ao seu redor. Minha mãe chorava baixinho, enquanto meu pai se aproximou de mim e colocou uma mão sobre o meu ombro. Sinto muito, filha. Nós falhamos com você, disse ele, sua voz embargada. A traição de Arthur e Camila era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Eles haviam destruído a confiança de todos, mas agora a verdade estava exposta. Não havia mais como esconder ou justificar suas ações. Eu sabia que Arthur e Camila teriam uma reação explosiva quando descobrissem que eu havia exposto tudo. Mas, honestamente, havia coisas mais importantes para me preocupar. Eu não podia continuar carregando todo esse fardo sozinha. Pela primeira vez em semanas, senti uma pontada de alívio sabendo que minha família agora conhecia a verdade. Só podia torcer para que, de alguma forma, as coisas melhorassem no futuro. Depois de tudo, decidi deixar o hotel. Meus pais insistiram para que eu fosse morar com eles, pelo menos temporariamente. Alegaram que queriam cuidar de Gabriel e do bebê que estava a caminho. Mas, no fundo, eu sabia que a culpa por não terem acreditado em mim inicialmente também os motivava. Aceitei a oferta deles, e foi um alívio estar cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Estar grávida e mudar de um lugar para outro era exaustivo, então finalmente estar em um ambiente estável foi reconfortante, mesmo que temporariamente. Apesar disso, Arthur continuava tentando entrar em contato comigo, embora seus motivos fossem bem diferentes dos de Camila. Ele parecia estar em uma turnê de desculpas interminável desde que a verdade veio à tona. Quando descobriu que eu havia exposto suas ações à nossa família, ele ficou furioso por um breve momento, mas logo voltou a um tom mais conciliador, alternando entre pedidos de perdão e tentativas de justificar suas ações. Arthur insistia em ver Gabriel, mas eu simplesmente não tinha energia para lidar com isso. Os últimos dias me consumiram emocionalmente. Pedi aos meus pais que o mantivessem afastado, pois ainda não conseguia encará-lo. A traição e as mentiras ainda eram feridas abertas, e pensar em como ele quase destruiu minha vida me deixava nauseada. Apesar de querer me afastar, parte de mim questionava se poderíamos reconstruir algo, ao menos como pais. No entanto, a confiança estava irremediavelmente quebrada. Camila, por outro lado, continuava sem remorso. Desde que tudo veio à tona, me atacava com mensagens repletas de insultos. Sua raiva por eu ter envolvido Tom era evidente, mas não me restava outra escolha senão expor a verdade. Mesmo tentando poupar Gabriel de todo o drama, não pude evitar que isso o afetasse. Ele percebia que algo estava errado e, ao perguntar pelo pai, meu coração se partia. Seu pai está viajando a trabalho, menti, sabendo que essa desculpa não duraria para sempre. Por mais que quisesse proteger Gabriel, ele não merecia carregar o peso dos erros de Arthur. Esses pensamentos me levaram a refletir sobre os próximos passos. Confiar em Arthur novamente parecia impossível, mas pensar em criar meus filhos sozinha também me assustava. O divórcio parecia inevitável, embora doloroso. Por enquanto, estou focada em proteger Gabriel e o bebê, cercada pelo apoio dos meus pais. Cada dia é um passo para frente, e estou determinada a encontrar forças para reconstruir nossas vidas. Quando Arthur pediu para me encontrar, hesitei. Eu sabia que ele tentaria manipular a situação, mas sentia que era necessário encerrar tudo de uma vez por todas. Marquei o encontro em um restaurante discreto, onde pudéssemos conversar sem interrupções. Assim que cheguei, vi Arthur sentado, os olhos carregados de culpa. Ele começou a falar antes mesmo que eu pudesse me acomodar. Isabela, eu errei. Sei que não há desculpas, mas preciso que você me escute. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu já ouvi o suficiente, Arthur. Você mentiu, traiu, e destruiu nossa família. Não estou aqui para ouvir justificativas. Ele tentou insistir, falando sobre querer ser parte da vida de Gabriel e do bebê que estava por vir, mas eu interrompi. Isso não é sobre você. É sobre os nossos filhos. E eu não vou permitir que eles vivam em meio às suas mentiras. Arthur começou a chorar, mas eu me mantive firme. Eu não vou perdoar o que você fez. O divórcio vai acontecer,
e eu já entrei com os papéis. Você terá direitos como pai, mas o resto acabou. Suas lágrimas não me abalaram. Saí do restaurante com a certeza de que havia tomado a decisão certa. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Olá, você é Isabela? A voz feminina do outro lado da linha estava hesitante, mas urgente. Meu nome é Elisa. Sou a esposa de Arthur. Meu coração disparou. O quê? Ela explicou que havia ouvido uma conversa entre Arthur e Camila, mencionando meu nome. Isso a deixou desconfiada, e ela decidiu investigar. Depois de muita insistência, conseguiu meu número. Eu preciso saber. Quem é você para ele? Respirei fundo. Sou a esposa dele. Ou pelo menos era. Estamos nos divorciando. Do outro lado da linha, ouvi um soluço. Elisa pediu para me encontrar, e concordei. Quando nos sentamos para conversar, ela parecia tão devastada quanto eu tinha me sentido há semanas antes. Eu não sabia de você, nem do Gabriel. Ele sempre dizia que estava viajando a trabalho, confessou, com as mãos tremendo. Mostrei a ela as provas que tinha, os desvios de dinheiro, as mentiras. Ela ficou horrorizada. Ele usava o dinheiro do roubo para sustentar a mim e ao nosso filho, sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Contei minha história a Elisa, detalhando cada mentira, traição e manipulação. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. A cada palavra, via o choque e a dor estampados no rosto dela, mas também a força começando a emergir. Eu achava que conhecia Arthur, ela disse, com a voz embargada. Mas ele me enganou assim como fez com você. Não posso continuar com ele. Pretendo me separar. Assim como você, não consigo aceitar tanta traição e mentira. Seus olhos, ainda marejados, brilhavam com uma determinação que reconheci. Assim como eu, Elisa não era apenas mais uma vítima, ela era uma mulher decidida a reconstruir sua vida, a não permitir que Arthur destruísse o que restava de sua dignidade. Ele nos subestimou, disse ela, com um tom que misturava tristeza e força. Achou que podia manipular duas mulheres ao mesmo tempo e que nenhuma descobriria. Mas agora é ele quem vai lidar com as consequências. Nos olhamos com uma compreensão silenciosa. Embora nossas histórias fossem diferentes, compartilhávamos a mesma dor, e a mesma vontade de lutar pelo que era certo. Juntas, decidimos que Arthur enfrentaria todas as repercussões de suas ações. Enquanto isso, Tom, o ex-namorado de Camila, tomou uma decisão. Ele reuniu todas as provas que tinha contra ela e Arthur e as levou diretamente à polícia. Com as evidências fornecidas por mim e Elisa, não demorou para que ambos fossem processados por fraude. A notícia da condenação veio poucos dias antes do nascimento da minha filha, uma menina saudável que decidi chamar de Sofia. Olhar para ela nos meus braços trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Gabriel estava radiante com a chegada da irmãzinha, e minha casa, agora próxima à dos meus pais, estava cheia de amor e esperança. Hoje, meu foco está em meus filhos. Gabriel e Sofia são tudo o que importa. Não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me preocupa. Tenho o apoio incondicional dos meus pais e estou construindo uma vida plena, livre de mentiras. Talvez, um dia, encontre alguém que mereça meu amor. Mas, por enquanto, ser mãe, ser forte e ser feliz é mais do que suficiente. Gostou da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like. Se você curte histórias sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.